A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria poder mais uma vez estar entrando na sua casa para falar um pouco acerca da palavra de Deus. Aqui quem fala é o evangelista Joel Ramos e eu louvo a Deus pela oportunidade confiada primeiramente por Deus e depois a nossa querida pastora Loide Ramos e o nosso querido pastor Gedeon. Hoje, meu querido irmão, nós estaremos estudando o livro de Levítico, no capítulo de número 19, certo? Sem mais delonga, vamos iniciar então neste momento. Vamos primeiro fazer uma leitura de todo o capítulo 19. São vários versículos, mas será muito importante nós lermos todos os versículos e depois a gente passa a um momento de explanação em relação a cada um desses versículos, certo? Levítico 19, versículo de número 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o oferecereis. No dia em que sacrificardes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida, ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficarás contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo. Não semearás sementes diversas e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem, e não for resgatada nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. E por expiação da sua culpa, trará o Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á e circunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dela não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor.
e no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agoureis, nem adivinhareis. Não cortais o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós, será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfas justos e justos rins tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Meu querido, eu sei que é uma leitura bem extensa, são 37 versículos em Levítico 19, mas por que fazer apenas um áudio para este capítulo tão extenso? Ocorre que muitas das coisas que nós lemos aqui já foram estudadas em áudios anteriores, e outras coisas também serão aprofundadas em áudios posteriores que nós teremos, como por exemplo em Levítico capítulo de número 20. A grande questão é, por que Deus repete as coisas de maneira tão exaustiva ao povo de Israel? Como a gente pode perceber, muitas das coisas que nós lemos aqui neste capítulo, do versículo 1 até o versículo 37, são coisas que já foram estudadas no decorrer de todo o nosso estudo em Levítico. E por quê? Primeiramente, é necessário destacar que Levítico 19 trata de diversas leis ou advertências dadas por Deus a Moisés para que passasse para o povo. E a gente tem o entendimento de que, primeiro, Deus ele repetia com exaustão muitos dos ensinamentos que ele dava, justamente para que não ficasse nenhuma dúvida ao povo do que era certo e do que era errado. E existe algo de suma importância que você precisa entender. O ser humano ele consegue aprender, e isso é didaticamente comprovado, quando ele é exposto à repetição em exaustão. Ou seja, Deus ele rotineiramente fazia um lembrete em relação às leis existentes, até a leis que ele já tinha dito, para que as pessoas pudessem ficar com essas palavras fixadas em seu coração e não se esquecessem de tudo aquilo que Deus tinha falado. Por exemplo, a gente tem em Levítico 19 referências ao respeito aos pais, a guarda do sábado, a proibição de adoração a ídolos, a questão de ingestão de alimentos sacrificiais. Tudo isso já foi estudado no decorrer dos nossos estudos em Levítico. Mas Deus, de maneira muito especial, repete essas questões justamente porque o homem, quando ele é exposto à repetição em exaustão, ele consegue aprender as coisas com mais facilidade. Daí, então, o motivo pelo qual Deus, de maneira muito especial, traz novamente essa questão ao povo.
Nós podemos observar também, ao analisar, por exemplo, Levítico 19, do versículo 1 ao 10, que ao colher, os agricultores eles sempre deviam deixar algo para que os pobres pudessem comer. A gente percebe também que Deus olha para o povo e diz: olha, você que é empregador, eu quero que você pague o salário daqueles que são seus empregados de maneira imediata. Ou seja, eu não quero que você retenha o dinheiro dele, não. Trabalhou, pagou. Os juízes, eles tinham que ser imparciais e tinham que ser livres de toda e qualquer corrupção. Então perceba, Deus ele vai trazendo uma série de questões que já tinham sido faladas, mas para que o povo de fato fincasse isso no coração. Nós podemos também aqui destacar, do versículo 11 ao 18, Deus ele fala sobre evitar roubar, evitar mentir, evitar explorar os desfavorecidos. Na verdade, Deus chama o povo para o amor. Deus olha para o povo e diz: olha, você vai amar o seu próximo. Você vai evitar fofocas. Quando ele trata acerca dos mexeriqueiros, ele está falando exatamente sobre isso. Evitar a fofoca. Você vai exercer perdão. E é muito interessante tratar disso, porque o livro de Levítico é um livro que a todo instante Deus demonstra exatamente a forma como o povo iria alcançar perdão. Mas Deus também trata acerca do perdão que o povo deveria liberar a cada um dos seus semelhantes. Nós também podemos observar que no decorrer deste capítulo, os israelitas eles são advertidos a não copiarem costumes supersticiosos sobre a criação de gado, agricultura e tecelagem. Por quê? Porque muitos desses costumes supersticiosos eram utilizados pelos pagãos que viviam ali em Canaã. E esses pagãos utilizavam-se desses costumes supersticiosos justamente acreditando que esses costumes supersticiosos fariam com que a produtividade em relação ao gado, à agricultura e à tecelagem aumentaria muito. Só que Deus não queria que o povo caísse na questão da supersticiosidade. Na verdade, Deus queria que o povo seguisse e confiasse de maneira clara nele. Deus queria que o povo entendesse que quem iria trazer a provisão em relação a gado, em relação à agricultura, em relação à tecelagem, era ele. E que não eram os costumes supersticiosos que trariam coisas para o povo. Nós também podemos observar que em determinado momento, Deus ele trata sobre a questão do homem não tratar uma escrava como se ela não tivesse direitos. Inclusive, Deus até diz, olha, se você se aproveitar do seu escravo, da sua escrava, e agir como se eles não tivessem direitos, você vai ser punido. Deus, ele tinha essa questão de resguardar os direitos de todos, quer sejam senhores, quer sejam servos, quer sejam escravos, quer sejam estrangeiros. E é interessante porque Deus também trata neste capítulo de número 19 sobre métodos agrícolas inteligentes para que fossem obtidos melhores resultados. Mas Deus também olha para eles e diz, olha, eu quero as primícias. Vocês vão sim poder saborear das árvores, dos frutos que vocês plantaram, mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu quero as primícias. Eu quero todas as primícias. Ou seja, Deus trata dessa questão de como plantar,
como colher, mas também Deus trata da questão de entregar a Ele as primícias de tudo. Nós também podemos observar que Deus ele trata de uma questão também que os pagãos acreditavam que traria boa sorte. Por exemplo, o corte de cabelo ou a barba em certas formas, isso era muito utilizado pelo povo pagão para chamar a boa sorte. E Deus, ao tratar sobre o corte de cabelo e o corte da barba nas pontas, ele está falando exatamente o quê? Olha, os pagãos eles utilizam estes métodos para chamar a boa sorte. Só que eu quero dizer para vocês que não é a boa sorte. Na verdade, vocês têm a minha bênção. Vocês não precisam de boa sorte. Vocês precisam da minha bênção. Então, a gente percebe que essa questão de corte de cabelo e barba era utilizado pelos pagãos para essa questão também de superstição. Por exemplo, a confecção de estacas ou marcar o corpo. Tudo isso era uma forma dos pagãos de chamar a boa sorte. E Deus estava querendo dizer para eles o seguinte: olha, vocês não precisam de boa sorte, vocês precisam da minha bênção. E ponto. Nós também observamos que em Levítico 19, Deus trata sobre formas de prostituição, formas de adivinhação, bruxaria, e trata isso de modo que era proibido. Deus proíbe a prostituição, Deus proíbe a adivinhação, Deus proíbe a bruxaria. Em questão da prostituição, nós tivemos estudos extraordinários anteriormente. Em questão da adivinhação, meu irmão, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, pois nós vamos tratar disso em exaustão em Levítico, no capítulo de número 20. Haverá uma explanação em relação à adivinhação e à bruxaria e o motivo em relação... Por quê? Por que era proibido? A gente vai explicar isso. Nós também observamos que Levítico de número 19 trata acerca do respeito aos idosos, a ajuda aos estrangeiros e a honestidade em relação a todos os negócios. Então, meu irmão, Deus ele fala de maneira geral, aspectos gerais em relação a Levítico 19, trazendo coisas que nós já estudamos, mas a gente pôde trabalhar aqui com essas explicações. E verdadeiramente eu espero que Deus possa ter falado com você e que você guarde tudo em seu coração. E teve alguma dúvida? Retorne nos áudios anteriores e aguarde ansiosamente, pois os próximos áudios nós trataremos sobre temas fantásticos como sacrifícios a Moloque, adivinhação, e eu tenho certeza que Deus falará grandiosamente com você. Eu agradeço. Até amanhã, meu irmão. A paz do Senhor.